Então, pessoal, bom dia. Retornando aí a nossa correção em teoria da burocracia, assim como eu prometi a vocês, tá? Estão vendo aí o exercício na tela de vocês, igualzinho a gente faz na aula, tá bom? Então vamos lá. Com relação à teoria da burocracia, assinale a alternativa que apresenta uma de suas características. Então, aqui é a letra A, rotina e procedimentos. Por quê? Tentou burocratizar, ou seja, racionalizar, colocar ordem, regras em várias coisas que estavam bem bagunçadas, tá? Deixa eu só dar uma pausa. Esse vídeo está sendo gravado dos meus alunos do ensino médio em administração, do Colégio Pedro II, a correção de exercícios, tá? Letra D de dado poderia dar dúvidas, né? Trazer dúvidas para a gente. Olha só, letra B, eu gosto de falar isso. Por que não letra B de bola? Por que não letra C de casa? Quando a gente fala de relacionamento, autoridade, lembra a gente estrutura que lembra de teoria clássica. Tá? Lembra quando eu falo para vocês, professora, fiquei em dúvida em uma, em dúvida de em duas alternativas. Marca mais certa. Marca que você tem certeza. Por que não as outras? Né? Então, B e C lembram mais a gente a teoria clássica, que é a questão da estrutura. Então, a autoridade, você está abaixo de quem? Lembra a hierarquia. Né? Relacionamento também, o seu setor se relaciona com quem? Né? Fora que também essa categorização do relacionamento lembra a gente a teoria das relações humanas, né? Os relacionamentos interpessoais, né? A organização formal e informal. E por que não letra D de dado, professora? A letra D de dado tem a ver com teoria da burocracia? Sim, tem. Claro que tem a ver com teoria da burocracia, sim. Mas tem a ver com teoria da burocracia crítica. Lembra que eu falei para vocês que ela se tornou formal demais, se tornou, engessou a administração demais. Então, excesso de formalismo, tem até algumas críticas aí na apostila de vocês, excesso de formalismo é uma crítica, tá? É uma crítica. Só que aqui ele pede uma de suas características, é de uma das características da teoria da burocracia, e não fala da crítica. Então, a letra D de dado é uma pegadinha para vocês se confundirem. Tá? Vamos lá para a questão 2. Complete com as palavras abaixo. Então, a gente está pedindo para vocês completarem. Aí tem uma frase do livro de Chiavenato, que é um dos autores principais da base da administração, né? Uma frase do livro de Chiavenato, aí tá. É o livro dele de 2010, desculpa, tem lá na apostila de vocês a referência bibliográfica e página 258 do livro. Desculpa. E aqui embaixo também é uma frase que a gente fala muito na aula. Burocracia, e tem na apostila de vocês também. A burocracia não é. A gente fala, não, burocracia é papelada, burocracia é excesso de formalismo. Não, isso é disfunção da burocracia, ou seja, ela acabou caminhando para esse lado ruim, entendeu? Mas em sua essência, ela veio para colocar uma ordem em coisas que precisavam de ordem. Então, vocês vão preencher as lacunas com essas palavras que tem aqui, na ordem que vocês acharem interessante, tá? Burocracia é uma forma de. Ficou em dúvida? Vamos lá. Eficiência humana, cabe aqui, racionalidade humana, papelada não, organização humana, pode ser, pode ser. Vamos ver os outros. Se baseia na. Isso é adequação meios aos fins pretendidos. Racionalidade, né? Isso é. Racionalidade é adequação dos meios aos fins, ou seja, precisa fazer um bolo? Então, racionalize seu tempo, os ingredientes, tá? Isso é exemplo pessoal. Você precisa atingir um objetivo? O que você precisa para chegar lá? Quais os materiais? Quais as pessoas? Qual o passo a passo? Tá? Passo a passo, procedimentos. Então, se baseia na racionalidade humana.
risca lá em cima o que você já usou, tá? Para você não se confundir. Isso é, na adequação dos meios aos objetivos, fins pretendidos, a fim de garantir a máxima. Objetivos não cabe, papelada não cabe, demora? Não, ele não queria aumentar a demora. Não. Então, aqui só cabe eficiência. Risca lá que você já usou eficiência. Máxima eficiência possível no alcance desses. Aí tá fácil, né? Objetivos. Então, aqui, ó, vai ser organização. Então, vamos ler como ficou a frase. Burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos, fins pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Aí vamos usar agora o que sobrou papelada e demora, tá? Burocracia não é a papelada, a demora no atendimento de solicitações e a escalar tomada de decisões. Escalar tomada de decisões é passa para fulano, que passa por igual processo, né, judicial. Agora tal vai decidir, agora a instância tal. Isso que é escalar tomada de decisões. Agora passou para fulano decidir, já está na mesa de fulano, fulano agora está acima, vai decidir. Isso é escalar tomada de decisões, tá? Então, essas coisas que a gente pensa assim, nossa, que demora, que papelada, que burocracia, na verdade, isso não é burocracia. Na verdade, isso são disfunções, ou seja, caminhos, rumos, que não eram desejados, mas foram sendo tomados, as coisas foram encaminhando para aí, tá? Críticas à burocracia. A burocracia não é a papelada, a demora no atendimento de solicitações e a escalar tomada de decisões, tá? Escreva um exemplo sobre o excesso de burocracia que aborde uma de suas disfunções, tá? Escreva um exemplo sobre excesso de burocracia que aborde uma de suas disfunções. Aí eu cito aí algumas disfunções. Apego aos regulamentos, isso é inflexibilidade, né? Ou excesso de formalismo e papelório, ou relacionamento completamente despersonalizado. Porque, assim, você entende que numa empresa que atende muita gente, tipo, uma fábrica de pão, né? Linha de produção, pão de forma, e bolinho de forma, aquela linha de produção. Você entende que aquilo é produzido para muitas pessoas. É até ruim a gente falar esse termo massa, uma massa, porque pessoas não são massa, né? Mas muitas vezes é enxergado assim. Eu prefiro falar assim, para muitas pessoas, para milhares de pessoas, entendeu? Aquilo é produzido para milhares de pessoas. Então, não tem como você ligar lá, ó, Plus Vita, o Panko, Wikibold, olha só, o negócio é o seguinte, faz um pão para mim mais macio, sem casca, e seja integral mais molhadinho. Então, para molhar mais um pouquinho integral, põe mais um pouquinho de ameixa, talvez. Eles vão fazer esse produto personalizado? Claro que não, entendeu? É claro que com o tempo, hoje a gente tem retornado muito à diferenciação, assim, né? A produção, mas isso nas empresas menores que atendem menos gente, a produção mais personalizada, isso tem trazido um diferencial para muitas empresas. Mas é óbvio e como a gente está falando da história da administração, quando acordaram para não, a gente tem que fazer para massa, né? Então não tinha como ser personalizado. É igual hoje alguns setores, igual eu falei para vocês da questão do pão de forma, não tem como ser personalizado. A burocracia realmente ela trouxe a necessidade de um atendimento despersonalizado. Por quê? Porque era personalizado demais. Tipo, essa regra vale para você, mas para você, que é meu amigo, não tem regra, não. Eu atendo fulano como ele quiser. Tá certo isso, gente? Não, tá errado. Tem que ser igual para todo mundo. É isso que a burocracia falou. Tem que ser igual para todo mundo, né? Tem que ser igual para a sociedade como um todo. Só que
Existem exceções. Então, se existem exceções, não pode ser tudo enxergado nessa forma com racionalidade total. Tá? Então, era uma crítica, é uma disfunção da burocracia, atendimento completamente despersonalizado. Eu vou dar um exemplo para vocês, esse aqui é para vocês escreverem um exemplo. Tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, que vai pegar as três disfunções ao mesmo tempo, quer ver? É um exemplo que eu gosto de dar muito de sala de aula quando eu explico isso, essa teoria. Vocês imaginem, né? Imaginem assim, um prédio de 20 andares. E a recepcionista que está lá na porta do prédio, na porta não, na recepção, né, no primeiro andar do prédio, todo mundo que chega, ela dá dois formulários para a pessoa preencher, tá? Um formulário sobre o que a pessoa, quem a pessoa é, por causa da segurança. Claro que não vai entrar em dados muito pessoais, mas pelo menos que identifique a pessoa. E o outro formulário, ela vai dar a pessoa dizer o que ela foi fazer ali. Aí ela grampeia os dois e digita, e aquilo entra no sistema, e que fica um sistema seguro. Ah, se acontece alguma coisa, você tem os dados de quem entrou naquele andar, né, naqueles andares, para onde vai, o que foi fazer, quem é a pessoa, ela foi encontrar com quem, o que ela foi fazer ali. Então, assim, imaginem essa recepcionista, prédio de 20 andares, tá? Imagina que tem uns andares que, assim, banco, precisa de uma certa segurança realmente. Só que lá no 19º andar começou a acontecer um incêndio, um curto-circuito, e o bombeiro foi chamado. Aí veio aquele carro de bombeiro foi chamado, quiseram entrar, né? 3 homens vestidos de bombeiro, identificados como tal, e eles chegaram para subir correndo, para ver o que estava acontecendo lá, se eles iam precisar daquela escada, iam precisar daquela mangueira que vai lá no alto, para subir, para salvar pessoas. E a recepcionista falou: não, fila. Ele, mas como assim, senhora? Isso é uma emergência. Ah, se é uma emergência, os outros concordam que seja assim? Aí os outros falam: claro. Então, por favor, cheguem aqui. Cada um de vocês três, aí deu uma caneta na mão de cada um de vocês três vai preencher, primeiramente, este formulário 1. Neste formulário 1, campo 1, vocês vão escrever tal. Campo 2, vocês vão escrever com essa calma, tal. Campo 3, vocês vão escrever tal. E no formulário 2, aí um deles falou: minha filha, você não está vendo que a gente está aqui para atender uma emergência? Daqui a pouco as pessoas estão morrendo lá em cima. Você não percebeu que o alarme de incêndio soou? E ela falou: Senhor, nós aqui aprendemos a atender a todos de forma igual. Então, tem que ser justa com todos de forma igual. O senhor, por favor, se acalme. E o senhor, por favor, assine esses papéis, preencha esses formulários. Até que chegou, alguém lá em cima ligou, chegou televisão, e o chefe dela chegou, e realmente ela entendeu, ou ele acabou passando por cima dela, né, porque precisava disso naquele momento, que os caras tinham que subir. Então, essa recepcionista, ela agiu como se estivesse dentro da disfunção da burocracia. O que a gente chama, nossa, mas que burocracia! Ela agiu dessa forma, com excesso, dentro da crítica da burocracia, né? Dentro da crítica, não, com o que os outros criticam da burocracia, assim dizendo, dentro da burocracia. Por quê? Olha só, ela se apegou totalmente aos regulamentos, sem nenhuma flexibilidade que aquela situação necessitava. Excesso de formalismo ou papelório, sim, eles tinham que preencher aquilo tudo, mesmo naquele momento.
né? E foi um relacionamento completamente despersonalizado. Por quê? Porque naquele momento ela tinha que tratar, tudo bem, tratar todo mundo igual, mas vocês entendem que tem momentos que a gente precisa tratar alguém diferente, de repente, para salvar outra pessoa, como foi esse exemplo. Então, nesse caso, que era um caso de emergência, ela tinha que dar àqueles 3 bombeiros um tratamento personalizado, ou seja, eles tinham que subir, eles estavam identificados ali, né? Eles tinham que subir. É claro que é, a gente sabe né, que existem maus elementos que até se passam por algumas profissões, se passam por policiais, se passam por bombeiros para entrar nos lugares, né? Não deixa de dar medo, a responsabilidade de quem deixa entrar é muito complicada. Mas naquele momento ali o alarme soou, tinha fumaça, né? Tinha um carro de bombeiro e ela realmente não flexibilizou. Então é um exemplo que eu estou dando, professora. Eu cito um exemplo assim, sim. Tem um exemplo na sua mente assim, ou coisa que você já passou, ou coisa realmente que você consiga criar com, com esses dados, isso é muito importante para você exercitar o seu aprendizado, tá? Agora, número 4, questão 4. Maria voltou cansada de seu dia. Ela passou todo o tempo tentando obter uma licença para funcionamento da sua microempresa. Reclamou bastante com seus familiares que a burocracia dos órgãos públicos atrapalha os negócios. Então, eu fico imaginando aqui Maria para lá e para cá. A informação daqui não é essa, preenche papelada daqui não é essa, né? Como a gente vê em muitas coisas que acontecem mesmo. Então, Maria falou, seus familiares, ai, que horror, não estou aguentando, eu estou muito cansada, porque. E é que nem fala se ela conseguiu resolver, né, para abrir a sua empresa. É claro que isso está muito mais facilitado hoje, tá, gente? Mas o nosso exemplo é esse, tá? Ah, então existe muita burocracia nos órgãos públicos e essa burocracia atrapalha os negócios. Então, será que Maria sabe o que é burocracia de fato? Será que ela está falando da burocracia como foi concebida, para o que ela foi criada, inscrita, as suas intenções, ou será que ela está falando da disfunção, né, da burocracia, o caminho ruim que ela tomou, né? Então, o que Maria está pensando sobre burocracia? Vamos lá. Então, aqui também é uma questão dissertativa, né? Vocês vão escrever. Ela está pensando no excesso de papelório, no excesso de formalismo, ela está pensando nas disfunções da burocracia, né? O que Max Weber queria com a burocracia, que foi um dos maiores criadores aí, sociólogo, maiores autores da teoria da burocracia? Então, o que Max Weber queria com a teoria da burocracia? Bom, eu não conheci ele pessoalmente, né? Mas o que a gente aprende, o que a gente lê, que a ideia inicial da burocracia, o que está nos livros, né? A ideia inicial da burocracia era racionalizar, acertar. E na apostila de vocês isso? Acertar pontos injustos e ruins que atrapalhavam a administração mais racional, mais justa, mais igualitária, né? É isso que ele queria com a burocracia. Também existia uma coisa que a gente chama hoje de protecionismo, né? Que a gente até vê hoje. Então, a ideia da burocracia era acabar com isso, que as pessoas seguissem regras iguais, entendeu? Não fosse para uma regra, para outro uma regra, porque gosta mais de um, mais do outro, entendeu? Então, cite um problema administrativo que a burocracia pretendia resolver. Tem lá na apostila de vocês, lá, quer ver? Cite um problema, eu vou lá para vocês verem como tem. Agora meu computador resolveu dar uma travada aqui. Pronto.
Um instante. Então, um problema da burocracia, olhem lá na página de vocês, ó, página, deixa eu ver aqui, tem até a foto de Max Weber aí, página 23, página 23, tá? Ele quis resolver justamente a falta de ordem, a falta de organização, os relacionamentos desordeiros, né? É um pouco demais, mas os relacionamentos desordeiros, a falta de rotinas, né? Quando a gente fala assim, ó, então, segundo Weber, está bem do lado da foto dele, a burocracia deveria trazer vantagens para a organização, como previsibilidade, porque se seguisse as regras, na visão dele, lembra que era sistema fechado, a organização não tem contexto. Aqui na burocracia ainda é visão de sistema fechado. Previsibilidade, então ele achava que se seguisse as regras ia dar certo o bolo, entendeu? Máxima eficiência em seus processos, rapidez nas decisões, uniformidade de interpretação de rotinas, redução do atrito entre as pessoas, constância e confiabilidade, benefícios para as pessoas. Eu lembro até no vídeo que eu falei para vocês, né, que eu fiz para vocês, fala que uma das maiores críticas a essa burocracia de Weber é que ele não pensa no fator humano, né, as pessoas, ele lidar com as pessoas. Então, tá tudo certinho, tudo dentro da regra. Até o ser humano chegar lá e querer fazer diferente. Assim, mas falando numa boa, não se considerava um contexto. Então, você não considera que, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se o seu funcionário conseguir chegar, se ele não pegar uma greve de trem, de ônibus, né? Porque aí o tempo não vai dar, a tarefa não vai ser aquela, vai ser diferente, né? Então, vamos lá, questão 6 é a última, né? Adaptada de FUNCAB, do CEPLAC de Minas, CEPLAG de Minas. Ah, também foi uma prova de nível superior. Segundo a teoria da burocracia, iniciada por Max Weber e corrigida por Merton, que foi o maior crítico, né, que tentou dar uma corrigida aqui, mas também é um teórico dentro da burocracia, a burocracia tem características e disfunções. Veja, caráter formal nas comunicações, intensificação de sinais de status de propriedade, tá? Relacionamento completamente despersonalizado, excesso de formalismo e papelório, competência técnica e meritocracia. Então, o que essa questão fala? Presta atenção, lá em cima fala que ela tem, lembra da questão 1? Então, lá em cima, aqui a 6, fala que ela teve características e disfunções. Então, isso quer dizer que aqui ele está misturando tanto características da burocracia como disfunções da burocracia. Características que, ao ver de quem criou, tá ok? E disfunções que os críticos falavam, não, tem problemas, né? Então, vamos lá. Marque a alternativa verdadeira. As alternativas que descrevem características da burocracia são 1 e 4. E as alternativas que descrevem disfunções da burocracia são 2, 3 e 5. Ah, então a questão quer dizer isso. Vocês têm que entender primeiro o que a questão quer dizer. Tá? O que a questão está pedindo de você. A questão quer dizer isso, então. Ela quer que eu separe o que é disfunção, aqui, ó. O que é disfunção e o que é características, tá? O que é disfunção e o que é características. Vamos lá? Caráter formal das comunicações, sim, é uma característica da burocracia, né? É uma característica, por quê? Formalizando as comunicações. Nada assim de boca, não, é melhor escrever. Isso é verdade, né? Numa organização, é melhor escrever, é melhor você ter as regras por escrito, porque depois vai mudar. Um é uma coisa, depois é outra, né? Então, o certo é esse. Então, para a burocracia, sim, trouxe isso de legal para a administração,
É claro que existem excessos, né, mas aqui a gente está falando da essência, do que era bom, caráter formal das comunicações. Sim, é uma característica. Escreve do lado assim, ó, característica, escreve de lápis para você não se perder. Eu vou botar aqui. Se ficar muito lento o computador, eu vou parar de escrever. Você escreve aí de lápis, tá? Característica. Intensificação de sinais de status de autoridade. O que isso quer dizer aqui? Ele falava tanto de hierarquia, que precisava ter autoridade, que alguns eram ligados a outros, ok, mas foi tanto, né, que intensificou isso, né, intensificação de sinais, quer dizer, foi demais, não dá nem para eu falar com outra pessoa, assim, de outro setor, de repente eu consigo ajudar, né, então foi demais. Se foi demais, é disfunção, tá? Então, intensificação de sinais de autoridade é demais, foi algo assim, fora do normal, né? Foi demais. Então, aqui eu escrevo disfunção, tá? Relacionamento completamente despersonalizado, aquilo que a gente falou lá em cima, né? É, é tão despersonalizado que também se torna um exagero. Em alguns momentos na organização, sim, que você acaba tendo que personalizar algum atendimento, como foi o caso lá dos bombeiros, né, no nosso exemplo. 4, excesso de formalismo e papelório. Opa, já tem a palavra excesso aí? Então já sei que também é disfunção. Excesso, foi demais também, né? Foi formalismo e papelório demais, virou algo demais. Demais no sentido de sobrando, dava para ser menos, né? Não demais de ótimo, não, dava para ser menos. E competência técnica e meritocracia, isso é uma característica também, tá? Característica, por que é uma característica? Lembra que eu falei para vocês do pessoal do açougue? Então, tem que ter competência técnica, ele tem que saber a parte técnica, ele tem que saber manusear a faca do açougue, ele tem que saber manusear o moedor de carne, ele tem que saber colocar ali na balança, ele tem que saber. E meritocracia, então, uma coisa muito interessante também trazida pela burocracia, de você mereceu estar ali, não é para você. É claro que isso existem problemas também dentro da meritocracia, né, gente? Mas na essência a burocracia trazia o seguinte: bom, fulano não vai ser promovido só porque ele é amiguinho do chefe. Ele merece isso, entendeu? Meritocracia é merecimento. Ele merece isso. Então, assim, o bolsista normalmente numa escola, a gente estava comentando aí do ProUni, né, das bolsas a partir da nota do Enem, bolsa de 100%. Meu esposo, ele fez faculdade jogando vôlei, né, ele era jogador de vôlei, era um bom jogador de vôlei, era do time da faculdade, e ele não podia ter nota menor, acho que 8, 9, era um negócio assim. E se ele, então, a regra era essa: se ele tirasse nota menor, ele perdia a bolsa, né? Ele perdia aquela. Ele jogou com 60%, pago pela faculdade, aí chegou até 100% já no final da faculdade, chegou a 100% pago pela faculdade. Estudou administração também, a gente se conheceu na escola. Então, assim, então a regra é essa, que se desceu a sua nota, quer dizer que você não merece mais aquela bolsa, entendeu? É claro que existem, por isso que eu estou falando na meritocracia, claro que existem momentos que você acaba tendo que enxergar, o fulano passando por um momento de vida muito complicado, mas isso aí, gente, não tem jeito, a administração vai ter que estudar caso a caso, mas exceções são exceções, tá? A administração foca na regra, mas não dá também para a gente só focar na regra, a gente tem que olhar as exceções e não fazer o contrário.
Só olhar as exceções e não criar as regras. Não, aí vira bagunça, tá? Então, primeiro, a gente tem que criar as regras dentro de uma organização e depois a gente trata as exceções com humanidade. A meritocracia é isso aí, fulano merece, entendeu? Merece. Então, se for para você criar uma regra igualitária e justa para todo mundo, então que seja meritocracia, entendeu? É, então é uma característica. Então ficou 1 é característica e 5 é característica. 2, 3 e 4 é disfunção. É a alternativa C. As alternativas que descrevem características da burocracia são 1 e 5. E as alternativas que descrevem disfunções da burocracia são 2, 3 e 4. Ok? Conferindo? Isso mesmo. Então é isso, ok, gente? É isso. Vou interromper aqui a gravação. É uma boa a gente gravar os próximos também, né? Vou tentar gravar os próximos também, tá? Então, refaçam aí para vocês entenderem o que, que vocês erraram, ou se não erraram, se quiserem dar uma olhada de novo. Essa matéria é muito importante para vocês. Um abraço a todos e todas as alunos.